Santo do dia: 19 de abril de 2022. São Leão IX, 152º Papa da Igreja Católica. Exemplo de defesa à Igreja e combate à simonia. Brunone dos Condes de Aigues-Chêne, seu nome de batismo, nasceu em Aigues-Chêne, região da Alsácia, território francês. Pertencia a uma família de grandes vassalos, classe do período medieval, responsável de servir aos seus senhores feudais. Foi confiado aos cuidados e educação do bispo de Tours, que o fez doutorar em direito canônico. Ao completar 18 anos, tornou-se cônego e, aos 22, diácono. Obediente ao bispo e rei, no ano de 1025, comandou cavaleiros alemães na batalha, conforme costume da época. Em seguida, em virtude do serviço prestado, recebeu uma sede episcopal e, em 1027, tornou-se bispo de Tours, função que ocuparia pelos próximos 25 anos. Como bispo, ficou conhecido por sua defesa valorosa à Igreja. Reformou a vida nos conventos e a forma de evangelização na diocese. Em 1049, foi eleito Papa, aos 47 anos, e sucedeu ao culto papado de Damaso II. Relutou em aceitar sua escolha como pontífice e só aceitou após a aprovação do clero romano e do povo. Como Papa, empenhou-se em reformas na vida do clero e extinguiu a simonia, que é a venda de favores divinos, como por exemplo a venda de bênçãos. É tido como iniciador da reforma gregoriana. Convocou ao longo de seu papado vários sínodos. Lutou fortemente contra o fim da simonia, defendeu o celibato sacerdotal, foi contra a nomeação de bispos como príncipes imperiais, buscou restabelecer os valores do cristianismo primitivo. Foi também o primeiro papa a realizar viagens pela Europa. Selou a paz entre Hungria e Alemanha, evitando uma guerra iminente. Foi durante o seu papado que o patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulário, começou a agir de forma contrária e crítica aos ritos comuns à Igreja Latina. O Papa defendeu a tradição latina e, com a atitude inacessível de Miguel, enviou um representante para negociar com o patriarca e evitar conflitos maiores, mas devido às divergências existentes, as tentativas resultaram nas excomunhões mútuas, mesmo após a morte do Papa, que levaram ao grande cisma, a separação da Igreja Romana e Ortodoxa. Os normandos invadiram a Itália e, em defesa do povo, o Papa e os habitantes pegam em armas, com apoio e reforço do Império. Mas os normandos venceram e entre junho de 1053 e março de 1054, foi mantido prisioneiro. Ainda que foi tratado com respeito pelos seus adversários, enfraqueceu-se e assim que retornou a Roma, morreu pouco depois, em abril de 1054. Com apenas 5 anos de pontificado, é tido como um guia revolucionário da Igreja. No dia de sua morte é celebrado sua festa. Seu corpo se encontra na Basílica de São Pedro, em Roma. Que São Leão IX seja este exemplo de defesa e exemplo a favor da Igreja, que ele possa interceder, principalmente por aqueles que são autoridades eclesiásticas, para que busquem sempre a defesa da fé e do povo de Deus. São Leão IX, rogai por nós. Outros santos e beatos que a Igreja faz memória em 19 de abril. São Mapálico, o mártir, que recomendou que a sua mãe e a sua irmã, impelidas sob tortura à apostasia, fosse concedida a paz eclesiástica, enquanto ele foi levado ao tribunal e coroado com o martírio. A ele se associa a memória de outros santos mártires, entre os quais Basso na pedreira, Fortúnio no cárcere, Paulo no tribunal, Fortunata, Vitorino, Vítor, Erêmio, Crédula, Hereda, Donato, Firmo, Venusto, Fruto, Júlia, Marcial e Aristão, todos eles mortos de fome no cárcere. Santa Marta, virgem e mártir, na antiga Pérsia. São Jorge, bispo que morreu no exílio por defender o culto das sagradas imagens, na atual Turquia. São Geroldo eremita, que, segundo a tradição,
Viveu em regime de rigorosa penitência na região de Vorarlberg, na atual Alemanha. Santo Elfego, bispo de Cantuária e mártir, que, durante a devastação sangrenta dos dinamarqueses na cidade, se ofereceu a si mesmo para poupar o seu povo e, recusando ser resgatado por dinheiro, foi cruelmente ferido com ossos de animais e finalmente degolado, na Inglaterra. São Bernardo Penitente, que, para expiar com rigorosa penitência os pecados da juventude, decidiu partir para o exílio e, descalço, com vestes de feltro e contentando-se com pouco alimento, seguiu incansavelmente em peregrinação para a Terra Santa. Beato mártir Jaime Duque, homem casado, que, denunciado por vender na sua livraria livros católicos, esteve preso durante 9 anos e foi enforcado no reinado de Isabel I, juntamente com o seu denunciante, a quem, prestes a morrer, incitou a aceitar a morte pela fé católica, na Inglaterra. Obrigado por ouvir conosco o Santo do Dia. Siga o nosso canal e nos ajude a crescer divulgando o nosso trabalho. E não esqueça de dar o like em nossos vídeos. Deus te abençoe. Até amanhã.